Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda a razão, assim é. Sim, senhor, realmente. Já tratamos disso. Esses são os vários significados da palavra Dada. Para entendermos a proposta desses artistas, é preciso conhecermos o contexto histórico daquele momento. Nós temos o ano de 1914 como um momento em que eles estavam vivenciando uma grande urbanização, a tecnologia estava em ascensão, assim como a indústria estava a todo vapor. Mesmo assim, toda essa grande evolução social não foi suficiente para evitar os grandes horrores da Primeira Guerra. E foi justamente nesse cenário que surgiram grandes nomes da literatura, da música e das artes plásticas que pensaram numa forma de expor toda essa insatisfação dentro do universo da arte. Esses artistas, então, totalmente descrentes com essa nova realidade que estavam vivenciando, fundaram então um movimento chamado Dadaísmo. O significado da palavra dadaísta eu já disse, os vários significados no início do vídeo, que na verdade foi uma palavra meio que escolhida aleatoriamente, mas tem tudo a ver com o nome e a proposta desse movimento. Hugo Boll, que foi um grande intelectual da arte, vai então para Zurique e abre um importantíssimo estabelecimento para a arte dadaísta, chamado de Cabaret Voltaire. Na verdade, era um estabelecimento que era um clube de artistas no qual literários, músicos, teatrólogos se uniam e faziam apresentações que eram ilógicas, irracionais, não tinham sentido, jogavam palavras aleatórias e as encenações eram coisas irreais, enfim, essas características que nós sabemos muito bem que fazem parte das obras de todo o dadaísmo. Era um movimento extremamente subversivo, mas também um dos mais intelectualizados. Tudo que eles faziam representava a oposição aos padrões vigentes e a sua insatisfação com o desenvolvimento que proporcionou a guerra. Em 14 de julho de 1916, Tristan Tzar se une então a Hugo Boll e escreve o manifesto que foi lido pela primeira vez no dia 14 de julho de 1916 em Zurique. Temos então como um dos mais conhecidos artistas do dadaísmo o Marcel Duchamp, que não fez parte da fundação do movimento porque estava em Nova York nesse período, mas que tomou conhecimento de tudo que estava sendo fomentado na Europa durante esse período pelos dadaístas e que se apaixonou por essa nova linguagem, vamos dizer assim. Ele então propõe em 1917 o mictório. Essa obra tornou-se ícone do dadaísmo. Marcel Duchamp estava andando pelas ruas de Manhattan, decidido a encontrar um objeto no qual ele iria propor uma nova arte com características dadaístas. Entra então numa loja de materiais hidráulicos, compra um mictório, ou também chamado de urinol, e manda a fotografia desse objeto para uma seleção de uma exposição de arte que estava acontecendo, que na verdade ele também fazia parte do grupo que estava selecionando essas obras. Esses artistas do dadaísmo queriam trazer à tona algumas questões que falavam sobre o mercado de arte. Vamos botar um pouquinho. Durante esse momento histórico, início do século XX, algumas obras se tornaram objetos de consumo, ou seja, os artistas começaram a comercializar as suas obras, seus trabalhos, cobrando preços absurdos, fazendo com que a arte começasse a ser comercializada e vista como um objeto de consumo e de comércio, um objeto de troca, de moeda. Então, esses artistas do dadaísmo também questionavam o mercado de arte, ou seja, se um cara faz uma pintura, uma escultura, pensando em todo o valor que aquilo vai obter no futuro, naquele momento, ele perde a essência da sua expressividade, ele pensa só no lucro que ele terá com aquilo. Então, juntando todas as questões sociais, políticas e econômicas que aconteciam na época, e essa insatisfação pelo mercado de arte, transformar a arte no material de consumo, eles então propuseram objetos que faziam parte do cotidiano, chamados de ready-mades, que eram objetos já prontos, como é o caso do mictório de Duchamp, que ele apenas comprou, assinou R. Muti, colocou em 1917 e propôs a uma seleção de arte moderna de Nova York como um trabalho modernista.
Claro que aqueles críticos que estavam ali responsáveis pela seleção de obras ficaram um pouco perturbados, constrangidos com aquilo, mas decidiram arriscar e expuseram sim o mictório. Duchamp, não satisfeito com aquilo, porque ele pensou que os seus colegas, né, não iriam aceitar aquele trabalho para ser exposto, ele então no dia seguinte da exposição mandou um artigo falando muito mal daquela seleção, daqueles críticos que escolheram um mictório para ser mostrado numa exposição de arte moderna, sendo que aquilo era só um mictório. O que tinha da mão dele? Ah, detalhe, o Duchamp assinava sempre com pseudônimos, porque ele era conhecido. Então se ele colocasse o nome Marcel Duchamp, aquela obra talvez não seria tão provocativa, já que ele era uma pessoa conhecida. Então ele assinava com pseudônimos. Em 1919, Duchamp pega uma reprodução da Mona Lisa, que é considerada um ícone da arte clássica tradicional, coloca bigodinho e coloca cavanhaque, né? Dando uma zoadinha na Mona Lisa, quebrando todo o seu valor estético e monetário, colocando em xeque o real valor da arte em si. Então eram esses novos questionamentos que eles queriam justamente propor para esse novo tipo de arte. Essa obra Mona Lisa ficou muito conhecida porque, além dele ter feito toda essa intervenção no rosto da Mona Lisa, ele assinou L-O-O-H-Q, que quando dito em francês, é mais ou menos ela tem fogo no rabo. O dadaísmo influenciou diretamente o surrealismo. Por conta disso, o André Breton, que fez parte do dadaísmo, mais pra frente funda então o surrealismo, e o dadaísmo é considerado o pai da arte conceitual. Se nós temos na arte contemporânea toda essa loucura que nós não sabemos se é arte, se não é, se aquilo que está no museu é alguma coisa do cotidiano, se é uma coisa que foi comprada, se é uma coisa que foi feita, enfim, toda essa loucura, essa liberdade que nós encontramos na arte contemporânea é filha, na verdade, do mictório de Duchamp e da proposta dadaísta. O surrealismo será o movimento do próximo vídeo. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações e beijos!